Você corta comida, passa fome, a balança cai nos primeiros dias e depois trava. Você acorda cansado, a fome aumenta, o humor piora e você pensa: será que o meu metabolismo morreu? Não morreu, mas 90% das pessoas fazem o déficit calórico do jeito errado e entram num ciclo vicioso. Hoje você vai descobrir o momento exato em que o corpo trava e o que fazer quando isso acontecer. Fica até o final, porque eu vou mostrar o ajuste simples que desbloqueia absolutamente tudo. Eu sou Carlos Klein, especialista em recomposição corporal para pessoas com mais de 40 anos. Eu trabalhei com centenas, milhares de pessoas que achavam que não conseguiam mais emagrecer. Se inscreve aqui no canal porque eu vou te mostrar a ciência que ninguém explica. O que é um déficit de verdade? Todo mundo já ouviu falar em déficit calórico, mas poucos entendem o que ele realmente significa dentro do corpo. A maioria pensa que déficit é sinônimo de comer pouco, como se fosse menos comida, mais resultado. Só que déficit não é isso. Não é comer cada vez menos. Não é brigar com a sua fome. Déficit calórico é um processo biológico extremamente regulado. E quando você tenta forçar o corpo além do que ele está preparado, ele sempre reage. Não é opinião isso, é fisiologia. Quando você reduz drasticamente a sua ingestão calórica, o seu metabolismo cai. A sua NEAT, que é um movimento involuntário que você faz todo dia, diminui. Você começa a se movimentar menos sem nem perceber. Fica mais parado, fala menos, gesticula menos. Isso é fisiológico. O seu corpo está tentando economizar energia. É quase um modo de economia de bateria. E olha o que acontece quando você ignora isso. O seu corpo começa a te sabotar. Eu vou te mostrar como em 30 segundos. Por que dietas extremas sempre falham? Dietas radicais sempre falham. Não porque elas não funcionam, mas porque elas funcionam rápido demais e da forma errada. Deixa eu te mostrar o que acontece na prática. Semana 1, você perde 3 quilos, mas não é gordura, é água e glicogênio. Lá pela semana 3, o corpo trava. Você continua comendo pouco, mas a balança não desce mais. Semana 6, você desiste. E quando volta a comer normal, não volta para o peso anterior. Volta com 2 quilos a mais. Isso tem um nome, efeito sanfona. E o pior, depois de alguns ciclos disso, a pessoa começa a acreditar que ela está quebrada, que não dá mais, que o metabolismo morreu. Mas não morreu. Ele está apenas reagindo ao trauma alimentar. E a culpa não é sua, é do método que você está usando. A fórmula do déficit ideal. Qual é a fórmula do déficit ideal? Agora a gente vai para a parte prática. O déficit calórico ideal, para começar, precisa ser moderado, precisa ser sustentável, precisa ser algo que o corpo aceite sem ativar mecanismos de defesa. E aqui entra a fórmula que funciona muito bem como ponto de partida. Para os homens, multiplica o seu peso corporal por 20. E para as mulheres, multiplica o seu peso corporal por 15. Isso vai dar um valor aproximado de ingestão calórica segura e eficaz para iniciar o processo de emagrecimento. Esse número não é perfeito, não é definitivo, não é absoluto, mas é o ponto de partida que evita o erro. Espera aí, antes de eu continuar, pausa o vídeo agora e calcula o teu número. Pega o celular, multiplica o teu peso atual por 20, se você for homem, ou por 15, se você for mulher. Esse é o teu ponto de partida. Anota aí. E nesse começo, você não precisa complicar com porcentagem de carboidrato, de proteína, de gordura. No começo, acerta as calorias totais e prioriza a proteína. Só isso já vai colocar você muito à frente da maior parte das pessoas. E se esse conteúdo aqui está clareando a tua mente, comenta aqui embaixo. Agora eu entendi o déficit. Eu leio todos os comentários, respondo todo mundo e me ajuda a saber que esse conteúdo aqui está fazendo diferença para você. Agora vem a parte que a maioria desconhece. Mesmo fazendo tudo certo, vai chegar um momento em que o corpo vai parar de responder. Isso é inevitável.
e é normal. Não é um erro, não é uma falha, não é genética ruim, é biologia. Então, conforme você emagrece, o seu corpo fica menor. Um corpo menor gasta menos energia. E além disso, conforme você reduz as calorias, o seu corpo reduz o movimento espontâneo. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o déficit vai desaparecer. Você continua comendo aquela mesma quantidade, mas o gasto calórico caiu. Então o corpo para de perder peso. E aqui está o que 90% das pessoas não sabe fazer. Quando o corpo trava, você não corta mais as calorias enormemente. Você faz isso aqui, para homens. Você reduz de peso vezes 20 para agora peso vezes 18. Então você tira mais um pouquinho só. Para mulheres, de peso vezes 15 para peso vezes 12. Só isso. Um ajuste pequeno, controlado, biológico. E o emagrecimento volta a acontecer. A maior parte das pessoas desiste nesse exato momento porque ela acha que o método parou de funcionar. Mas o método não parou. O corpo apenas se adaptou. E isso leva ao próximo ponto. A partir daqui, a missão não é apenas emagrecer. A missão é tornar o emagrecimento sustentável. E para isso, você precisa entender que emagrecer não é comer pouco, é comer certo, é controlar a energia, é não viver de restrição. Quando você coloca a proteína em todas as refeições, quando você inclui os vegetais, quando você se hidrata bem, quando você mantém os carboidratos de maneira inteligente, o processo fica leve. Não vira uma briga, não vira uma tortura. E usar um aplicativo para registrar suas refeições tira a adivinhação do processo. Você para de tentar chutar as calorias e passa a saber exatamente o que você está fazendo. Agora tem um erro que destrói tudo isso que eu acabei de falar. E você provavelmente está cometendo ou já cometeu. Vou te mostrar. O movimento também muda totalmente o jogo. Caminhar 45 minutos por dia já faz toda a diferença. Musculação, 2 a 4 vezes na semana, acelera ainda mais o seu metabolismo, preserva a massa muscular e melhora a sua sensibilidade à insulina. Outro ponto importante, flexibilidade. Não adianta viver uma dieta perfeita que só funciona no papel. Você precisa de uma dieta que funcione na vida real. Então, ter um dia da semana com um pouco mais de liberdade, sem exagero, sem culpa, sem compensação é fundamental. É assim que você cria um caminho que dá resultado sem destruir o seu psicológico. E se você está curtindo esse estilo mais técnico, aproveita e me segue no Instagram também, @KleinCarlos. Lá eu aprofundo esses temas diariamente. Agora chegamos na parte que muda tudo. A grande virada é entender que você não precisa cortar as calorias, você precisa controlar as calorias. Existe uma diferença brutal entre essas duas ideias. Cortar as calorias é agressivo, é reativo, é desesperado. Controlar as calorias é estratégico, é inteligente, é sustentável. Deixa eu dar uma coisa pessoal para vocês. Quando eu fui pai, eu engordei durante a gravidez da minha esposa. E eu tentei cortar as calorias, e eu tentei desesperadamente restringir minha dieta, e não adiantou nada. Quando eu aprendi a controlar as calorias, eu consegui ter controle sobre o meu corpo. E olha onde eu cheguei depois dos 40, eu percebi que o corpo, ele responde muito bem, mas ele não responde bem a extremos, né? Ele responde bem, incrivelmente bem, à consistência. Quando você aprende a trabalhar com o déficit calórico moderado, respeitando limites, ajustando quando necessário, priorizando a proteína, mantendo o movimento diário e fortalecendo o seu metabolismo com musculação, o corpo entra num estado de previsibilidade. Você sabe o que vai acontecer, você entende o que precisa ajustar, você deixa de torcer para emagrecer e passa a controlar o processo. Esse é o verdadeiro poder do déficit calórico. Não é perder muito rápido, é perder de forma certa, de forma que não volta, de forma que o corpo aceita, de forma que vira um estilo de vida. Vamos recapitular aqui de maneira rápida. O déficit calórico funciona, mas só funciona se for bem feito. Dietas extremas dão resultado rápido, porém são resultados falsos e temporários. O déficit ideal precisa ser moderado, precisa ser sustentável, precisa respeitar a biologia. O corpo vai travar sim
E quando isso acontecer, você faz um pequeno ajuste. Movimento diário, proteína, musculação e consistência são pilares que não mudam. E quando você faz tudo isso, o metabolismo não cai, ele se reorganiza, ele trabalha com você e não contra você. Se você quer o passo a passo completo, sem adivinhar nada, sem ficar testando sozinho, aproveita e acessa agora o protocolo Zero Barriga 40+, que está no link aqui na descrição desse vídeo. Lá você tem um plano claro, etapas, ajustes, explicações e tudo o que você precisa para fazer esse processo funcionar de verdade. Se inscreve no canal, deixa o seu like e se você ficou até aqui, comenta "Agora eu entendi", que eu respondo todo mundo pessoalmente. Manda esse vídeo para alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo no próprio corpo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.